Este é o ano em que você muda a sua maneira de falar. Nós queremos mudar a história. Para mudar a história, começamos mudando a maneira de falar. Porque a língua pode gerar pobreza e riqueza. A língua pode gerar a conversão dos seus familiares. A língua pode mudar o ambiente ao nosso redor. Eles serão como colunas de justiça para mostrar a sua glória ao mundo. Posicione-se acima. Eles reconstruirão as ruínas antigas. Eles erguerão os lugares desolados do passado. Eles irão reconstruir as cidades devastadas. Lugares abandonados há gerações. Nações por herança. Os confins da terra em posse. Capacitar 2026. Capacitados para agir com autoridade espiritual. Empoderar. O que significa essa palavra? Capacitar. Você está aprendendo inglês desde o ano passado. O que isso significa? Capacitar. Algo precisa crescer, fortalecer, treinar, melhorar. Então, o ano do empoderamento. Ano passado foi aquele do eu disse. Serão 2 anos de treinamento. Treinamento sobre o quê? O treinamento foi para conhecer melhor os dons do Espírito Santo, o mundo espiritual, no ano passado. E este ano, por outro lado, é empodere sua autoridade. Ou seja, melhorar, fortalecer sua autoridade espiritual, ter conhecimento da sua autoridade espiritual. Então, quem sabe que nós temos autoridade espiritual? Praticamente, se você é crente, mesmo que há pouco tempo, você sabe que Jesus nos deu essa autoridade. Então, autoridade é poder delegado, como dizem. Autoridade é poder delegado. Portanto, não importa tanto a pessoa que você tem na sua frente, porque tem gente que diz, mas eu não sou capaz. Não tem nada a ver com a sua capacidade, mas sim com quem lhe delegou a tarefa. Para mim, não importa o tamanho. 6, eu sempre gostei, usei muito essa imagem porque sempre gostei dela. Uma vez eu estava na rua e me lembro de uma mulher que era tão pequena que parou um caminhão e naquele dia o Espírito Santo me disse, esta é a tua autoridade. Porque um caminhão poderia passar por cima, poderia ter passado por cima daquela policial, mas ela era uma Rubim tão pequenininha. E ela estava lá parando, enfim, estávamos embarcando. Ela parava um caminhão e eu pensei, vejam, ela tem autoridade. No fundo, ela, perto do caminhão, não era nada. Mas porque tinha autoridade delegada por alguém, ela podia levantar a mão. E um caminhão, que poderia passar por cima dela. Quando queria, ele parava por causa da autoridade delegada. De acordo com quem delega, você tem mais ou menos margem de ação, certo? Por exemplo, na política, nós temos pessoas delegadas. Delegadas por quem? Quem é que delega aqueles na política? Mas vocês sabem, porque tem gente que se esqueceu que somos nós que os colocamos lá e somos nós que podemos tirá-los de lá. Amém. E então o povo, quando vai votar, naquele dia em que você está votando, você está dando autoridade àquela pessoa. Obviamente, quem receber mais votos significa que foi delegado por mais pessoas para governar uma cidade. Por isso, mesmo quando as coisas não vão bem, você também pode dizer, ok, não estão indo bem. Infelizmente, hoje no mundo, antigamente nós tínhamos o bom senso, hoje não temos mais. Não só na Itália. O mundo está dividido, ou de um lado ou de outro. Muitos anos atrás não era assim, fosse você de direita, de esquerda ou de centro. Se colocava alguém lá acreditando que aquela pessoa te representava e depois ela deixava de ser, você criticava até mesmo quem era do seu partido, da sua cor. Hoje não é mais assim. Hoje nenhuma pessoa vê alguém fazendo algo errado, mas como é do meu lado político, eu o defendo. Mata, faz, como agora vimos nestes dias, a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, e nós temos toda essa gente. Obviamente que não entende nada, porque as pessoas são assim. É como aqueles da internet, todos são políticos de internet, nunca estiveram em casa e dão sua opinião, nunca estiveram na Venezuela.
Na vida deles não sabem o que é, não sabem o quanto aquele povo é oprimido, não sabem a fila que fazem para poder comer, não tem luz todos os dias. Foi a maior imigração, então, ou seja, né, as pessoas vão embora, fogem. Temos venezuelanos aqui, temos amigos venezuelanos, temos missões na Venezuela, temos tanta gente que ontem estava chorando, como quando o exército americano entrou com os outros, que eram uma união. Para salvar a Itália, estávamos tristes ou felizes. Mas para nós parece um filme. Mas é a mesma coisa que outro povo está vivendo. Ok, talvez não haja guerra diretamente, mas nós vimos pessoas sendo presas por nada, pessoas que não podiam dar sua opinião, eleições em que um partido vencia e eles não ligavam para o resultado e continuavam lá. Um povo que sofre, que foge. As pessoas, de fato, se você olhar nas redes sociais, estão lá e nós estamos aqui para julgar se está certo ou errado. Eles violaram tantas leis contra a humanidade que dizem que a lei não existe, quebraram todas as leis que você pode imaginar. Prisão, morte, carros passando por cima das pessoas só porque não concordavam, ou seja, loucuras. Quem vive lá sabe disso e, portanto, demos autoridade a alguém. E eu gostaria, fiz apenas um parêntese para que pudéssemos usar a nossa inteligência. Porque no fundo, um crente não deveria ser nem de direita nem de esquerda. Um crente deveria votar de acordo com aquilo em que acredita. E quem quer que defenda meus valores terá o meu voto. No dia em que você parar de defender, mesmo que hoje eu diga amanhã eu diga porque isso não me interessa. Não é que eu pertença a um partido ou a outro, eu pertenço a Jesus. E quem defender os princípios cristãos, esse deveria receber o voto de um cristão. E quem não os defende não deveria receber, ponto final. Mas há pessoas que se manifestam até mesmo dentro das igrejas, porque cresceram no partido X. Quem se importa com o partido X? Eu sou filha de uma pessoa que não era de esquerda, era da Rússia, era o centro do mundo. Meu pai era sindicalista, na época dele foi quem trouxe médicos para casa. Ele criou dentistas para os pobres, numa época em que realmente se defendia os pobres, as moradias populares. Eu cresci com uma pessoa que era completamente o oposto. Deus não existe, obras para os pobres. Mas não importa porque quando Jesus entra na sua vida, não importa mais a cor com a qual você cresceu, nasceu quando jovem. O que importa é o que Deus diz. Não é possível que você ame mais a cor de um partido do que ama a Deus. Se você está nesse nível, está em um nível baixo. Muito, muito baixo. Amém? Então a autoridade que você dá, você pode tirá-la ou pode dá-la. A Bíblia nos diz que Jesus nos dá autoridade. Então o prefeito tem autoridade sobre Milão. Se ele quiser dar opinião ou fazer as besteiras que fazem em Roma, que faça em Roma. Não sei se eles estão em uma situação melhor, mas ele não pode fazer isso porque o seu raio de ação é... Depois delegamos um presidente do conselho, cada nação de acordo com seu próprio modo de fazer, não é? A América é presidencialista, nós somos parlamentaristas. Temos um primeiro-ministro, eles têm um presidente, mas o povo delega. A partir do momento em que aquela pessoa é delegada, ela é delegada para um raio de ação diferente. Então pode ser pequeno, pode ser dentro da sua casa. Se você for apenas o diretor de uma escola... Jesus, por outro lado, nos disse que o Pai, assim como o Pai enviou, Ele enviaria a nós. Amém. E em Lucas 10, 19, Ele diz que nós poderíamos, com esta autoridade que vos dou, vocês podem caminhar, dizem como? Caminhar sobre serpentes e escorpiões, claro. Toda a Bíblia fala uma linguagem que nem sempre é literal. Está falando como Jesus, que falava em parábolas. Serpentes e escorpiões. Veja que depois diz, e sobre todo o poder do inimigo. Ele está dizendo, e nada vos poderá causar dano.
Está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Para que ele enviou? O Pai enviou Jesus para conquistar o mundo, deu-lhe poder sobre as nações. Nós temos a mesma autoridade que Jesus tinha. Nós quem? Eu e você. Ah, mas eu não sinto isso. Você pode não sentir, mas você tem, amém? Talvez você seja delegado ali para parar alguém, para dar uma multa e diz: não, mas eu não sinto, então não dá. Mas a autoridade você tem. E ali toda a autoridade diz que, portanto, eu posso ter autoridade contra todo o poder do inimigo. Diga comigo: eu posso ter autoridade contra todo o poder do inimigo? Hoje eu vou fazer algo geral, mas durante todo este ano nós vamos abordar cada área da autoridade que temos, porque é o momento em que precisamos usá-la. Outras áreas onde temos autoridade para a cura. Mateus 10.1 e Lucas 9.1 dizem que Jesus nos deu autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar qualquer tipo de doença. Amém? Então, quando vejo uma pessoa doente, eu posso dizer: não me sinto à vontade para orar. Mas isso não significa que, se eu sou crente, eu não tenho autoridade. Eu tenho autoridade para agir. Jesus disse: ir aonde? Para o mundo inteiro. Essa autoridade não está ligada a Milão, ao seu bairro. É uma autoridade para o mundo inteiro. Você pode fazer isso quando vir alguém possuído pelo demônio. Mas a pessoa possuída não precisa necessariamente estar babando no chão. Para mim, às vezes você pode morar em casa com alguém possuído por demônios e nem sequer saber disso. Sabe quando alguém está ali e do nada começa a fazer loucuras? Pode ser que naquele momento esteja possuído. A Bíblia diz que nós nos acostumamos. Temos autoridade delegada para poder curar, para poder expulsar os demônios. A Bíblia também vai dizer isso em Mateus 16, 19. Não vou ler tudo porque vamos abordar absolutamente todos esses pontos durante o ano. Em Mateus 16, 19 diz que Deus nos deu as chaves do reino. Tudo o que você ligar será ligado e o que você desligar será desligado. Essa palavra era usada pelos sacerdotes por mais de um ano. Proibir e liberar. Na lei havia 613 preceitos. Digam comigo: 613. Vocês querem 613 regras? Como é que você consegue saber todas de cor? Das 613, as únicas pessoas que estavam continuamente em contato com essas regras eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Se eu não soubesse o que fazer e isso não viesse de Deus, eu iria até o padre e perguntaria: posso coletar lenha no sábado? E ele me disse que amarrado significa que é proibido. Se ele disser sluc, significa que sim, você pode fazer isso. E Jesus usou essa figura de linguagem que era comum entre eles. Obviamente, todos eles vieram dos nossos discípulos, todos eles vêm da linhagem de Jesus, do judaísmo, certo? E eles sabiam muito bem disso. Quando Jesus disse: vocês podem ligar e desligar, ele estava dizendo: vocês podem proibir e liberar coisas aqui. E ali, porque as chaves do reino significam que o que você libera no céu é liberado na terra. O que você proíbe é proibido. Amém? Então, o que essa autoridade me leva a fazer? Para mudar as coisas. Admita, ontem alguém me enviou uma foto, mostra Nery saindo com Giorgio. Eu estou na França e ela disse que Giorgio está fechando as portas e mencionou o nome de um ativo que eles encontraram na França. Eu comecei a rir porque a foto era dele, em frente ao lugar. Mesmo que estivesse fechando, ele estava lá orando, usando a sua autoridade. Dizendo: eu proíbo que isso esteja no meu bairro. Eu proíbo que meu filho viva desse jeito. Eu não aceito que essas coisas aconteçam assim. Legislar, você tem autoridade para legislar, para decidir, certo? Fizemos isso muitas vezes. Eu poderia escrever um livro. Na verdade, até escrevi um chamado Chá com Deus, contando alguns desses episódios.
No início da igreja, nós orávamos por cada rua, libertando vocês para estarem aqui, libertando pessoas que estavam presas para que fossem livres para encontrar Deus, rua por rua. Eu me lembro de alguns episódios. Um foi na Piazzale Loreto, onde havia esse lugar, onde faziam tipo shows eróticos. Isso foi há muitos anos. Mulheres nuas, etc, etc. Eu fui lá e fiz assim: eu não aceito que em uma das praças mais importantes desta cidade aconteçam coisas assim. Eu fecho este lugar e fiz a oração: Senhor, dá à pessoa uma oportunidade de trabalho muito melhor, porque nós não queremos amaldiçoar ninguém. Mas que esse negócio acabe aqui. Nada desse tipo de negócio nesta cidade. E eu impus as mãos, disse: eu abro um restaurante. 2 semanas depois havia um restaurante ali e eu passei por lá porque ia verificar como fazia com outros lugares. Havia um lugar perto da minha casa onde tinham realmente chamado. Esse bar se chamava Bar Satânico, assim, aberto à luz do dia. E pense que para entrar no bar você não podia simplesmente abrir a porta. Não era assim. Eles fizeram uma porta pequena e para entrar no bar havia uma imagem de Satanás. Você tinha que fazer assim. E era perto da minha casa. Eu disse: não é possível, vou fechar isso agora mesmo. E fui lá e comecei a colocar meu pé ali perto. Vocês já se perguntaram por que uma mulher que reza em silêncio contra o aborto na Inglaterra não estava dizendo nada, não faz nada, fica ali assim, sem nem abrir a boca, só no pensamento dela. 6 meses de prisão, alguém pergunta por quê? Ou seja, o diabo acredita mais na autoridade do que nós acreditamos. É engraçado, não é? A gente pensa, como assim? Você colocou uma mulher na prisão porque ela estava do lado de fora da clínica assim? O que ela estava fazendo? Rezando contra o aborto. E eles a colocaram na prisão. Pense, porque o diabo sabe o poder que você tem na sua boca. Ele sabe o poder que nós temos. Quando acreditamos, quando sai da nossa boca. O que acreditamos, ele sabe melhor do que você. E nós precisamos acreditar nisso. Outra vez, a minha melhor amiga. De qualquer forma, eu orei por esse lugar, não existe mais. Nem 2 meses depois, faliu. Eu morava numa rua chamada Via Espaventa, que significa Rua Assustadora. 19. E onde ele mora? Na Via Espaventa. Isso já é um programa, certo? O Caminho do Medo, 19. Eu chegava em casa e havia pessoas com garrafas. Era uma época em que a imigração estava para acontecer, né? Eles estavam se matando com garrafas. Eu estava prestes a entrar em casa, ia pregar e tinha que dar a volta de carro, de moto, com qualquer coisa, até que eles se esfaqueassem, sempre tinha polícia, sangue no chão, era perigosíssimo entrar em casa. E eu disse: eu não posso viver neste lugar, eu não aceito mais isso. E na frente havia uma velha estação de trem, enfim, estava fechada, uma estação fechada. E eu comecei a dizer: eu abro em nome de Jesus. Uma delegacia de polícia em frente ao número 19. Porque eu não aceito mais ter medo de entrar em casa. Isso não existe. Eu comecei a orar todos os dias e ali, depois de alguns meses, abriram uma delegacia de polícia e nunca mais tive problemas. Por quê? Somos filhos de Deus, devemos legislar. Não é que você deva aceitar, você tem tudo aquilo que aceita ter. Obviamente você deve legislar, não de acordo com a sua cabeça, mas de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz não é ilegal, e se é ilegal, no céu você deve, porque tem autoridade, ir lá e declarar. É ilegal, eu fecho, isso não pode existir na minha nação e assim será. Se por outro lado é legal, você também pode liberar, pode pensar em bênçãos, em coisas que está fazendo ali. Você pagou os impostos, fez tudo certo, fez seus negócios e esse dinheiro não chega até você, está bloqueado pela burocracia. E você pode dizer: eu libero esse dinheiro, é meu, fiz tudo certo para que chegue rápido. Me roubaram? Eu ordeno ao diabo que me devolva pelo menos 7 vezes mais do que ele me tirou, como diz a palavra de Deus. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, você legisla, não segundo a sua própria cabeça, porque você tem autoridade. Amém.
Em Apocalipse 2:26 diz que você tem autoridade sobre as nações. Fala sobre a igreja de Tiatira e diz que todas as pessoas que vencerem, vencerão o quê? A igreja de Tiatira era a igreja onde se diz que havia Jezabel, um espírito de manipulação e um espírito que adormecia as pessoas, que levava as pessoas ao pecado. E diz, se você vencer a manipulação que existe no mundo, se você vencer a manipulação hoje da mídia, você pode usar a autoridade sobre as nações. Isso significa que você pode orar pela sua nação, pode liberar bênção. Vocês sabem quantas pessoas na Venezuela? A Venezuela é um lugar cheio de crentes. Quantas pessoas há anos estão clamando pelo que tem acontecido há tantos anos? Da igreja que está em jejum, ora jejua, ora jejua, ora jejua, ora. Porque às vezes é uma luta, porque quando você quer impor e dizer isso é ilegal, e do outro lado há pessoas que continuam fazendo, às vezes você precisa lutar também espiritualmente, precisa lutar para tomar o poder. Vocês não sabem quantas orações, quantas mães que não tinham comida para dar aos seus filhos, quantas pessoas comeram o cachorro porque estavam com fome. São coisas que talvez eu não saiba quantas pessoas leram, mas eu li ou ouvi de pessoas que moravam lá, quantas pessoas diziam, preciso comer o cachorro. A Venezuela uma vez era uma nação lindíssima, cheia de italianos, cheia de petróleo, e eles caminhavam. Linda, rica, rica, bela, organizada, cheia. Uma comunidade enorme de italianos lá. E se vocês perguntarem também para aqueles que viveram lá, o que eles acham disso? Estou feliz, porque nenhum tipo de regime autoritário deveria existir em nenhuma nação, onde somos obrigados a fazer certas coisas. Porque alguém acordou de manhã e decidiu que seria assim. Amém. E então continuo. Autoridade sobre as nações. Temos autoridade. João 14, 13 e 14 para orar em nome de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Senhor, eu peço em nome de Jesus, porque não venho em meu próprio nome. Lembre-se, quando chega alguém, um oficial de justiça não diz, me chamo Giovanni, venho em meu nome. Ninguém gostaria de ter um desses em casa, principalmente. Venho em nome de, por isso eu oro em nome de Jesus, expulso demônios em nome de Jesus, curo em nome de Jesus, não é Roslem. Mas neste momento eu sou delegada por Jesus, assim como o Pai envia a mim, o Pai envia Jesus e Jesus me envia. Amém? Então alguém delegou o governo delegou outras pessoas para governar. É exatamente o mesmo, o princípio idêntico. Temos autoridade para batizar em nome de Jesus, Mateus 28, 19. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Isso significa que a sua autoridade é imensa, não é apenas local. Amém. Lucas 24, 47 diz autoridade para pregar e ensinar. Quem tem essa autoridade? Todos, inclusive você. É por isso que existe a escola bíblica. É por isso que dizemos, aprenda a Bíblia. Porque Deus te deu autoridade para isso, para pregar, para ensinar. Todos nós, não é algo colocado apenas nas mãos de um sacerdote ou de um pastor. Não, todos. Todos os crentes, todos os discípulos podem pregar, batizar, ensinar, curar e orar contra demônios. Amém. De você e também por mim. Todos. Amém. Autoridade para perdoar. João 20 a 23. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, não serão perdoados. Qual a importância disso? Falamos sobre isso na semana passada. Assim, temos muitos lugares. Este ano visitaremos cada um desses lugares de autoridade que temos e começaremos a legislar um pouco mais. Mas a autoridade que temos é uma autoridade que também se expressa através do que dizemos, amém? Além da nossa pessoa e da consciência de termos essa autoridade, o que sai da nossa boca, digam comigo, o que sai da minha boca é muito importante. Hoje quero me concentrar um pouco mais nisso. Porque quando legislamos, quando dizemos ligado, desligado, tudo isso é com a boca. Quem já começou a ler a Bíblia, um plano bíblico?
Você pode encontrar em qualquer aplicativo da Bíblia, planos bíblicos, cronológicos, Antigo Testamento, só Novo, só Salmos, em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano, tudo o que você quiser. Quem começou pelo Gênesis? Eu comecei um plano cronológico. Quem começou pelo Gênesis? Como eu, sabe que a primeira coisa que vemos é: e Deus disse. Quando Deus fala, o que acontece? As coisas acontecem. Ele fala e as coisas nascem. Ele diz: separe-se. Eu gosto muito disso, nunca tinha reparado, mas ele diz: eu separei as águas das águas. E ali diz que ele criou o céu e a terra. Então diz que até o céu foi feito. Feito de água, né? As águas separadas das águas, as águas de cima e as águas de baixo. E então começa a dizer: eu separo a terra, faço assim, faço assim, faço assim, em Jó 38. Diz que enquanto ele fazia isso, quem me acompanha sabe que eu adoro essa passagem. As estrelas do céu, ou seja, os anjos, estavam lá aplaudindo. Eu amo, gostaria de fazer algo teatral sobre isso, não sei. Hoje, com a inteligência artificial, talvez custasse caro enquanto Deus cria essas pessoas, esses anjos. Imagine que maravilha. Eu realmente penso e digo: pense em estar presente quando Deus diz algo e essa coisa começa a nascer, a vir da terra. Que coisa maravilhosa Deus cria com a palavra. E Paulo nos dirá, lerei isso com vocês daqui a pouco, que nós também, que temos a mesma fé, podemos criar. Criando com palavras. Amém? Diga-me como é. Eu também consigo criar com palavras. Veja, 2 Coríntios 4:13. Diz assim: já que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então digo para mim mesmo, eu creio e depois falo. Eu creio e depois falo. Portanto, eu creio no que Deus diz e falo. E aqui está o poder que temos em nossa língua. Amém para fazer o bem e também para fazer o... Veja Provérbios 18:21. Morte e vida estão no poder da língua. Quem a ama comerá do seu fruto. Os frutos de como morte e vida estão no poder da língua. E diz que nós comeremos os frutos daquilo que dizemos. Diga comigo: eu comerei os frutos daquilo que eu digo. Portanto, é importante que eu saiba que toda vez que abro a minha boca, eu estou criando. Em Tiago, no capítulo 3, ele começa a fazer toda uma jornada sobre a língua. Tiago, não sei se vocês sabem ou talvez não saibam, é conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, de conhecimento, e disse que é muito prático, e é o livro que mais aborda a linguagem em toda a Bíblia. E Tiago, no Novo Testamento, é quem mais usa essa língua. Por isso é chamado de Provérbios do Novo Testamento. E ele deu algumas dicas que eu não vou detalhar hoje, porque hoje eu quero conversar, em geral. Mas ele disse que a língua é um pequeno membro e fez uma comparação da língua com algumas imagens. E diz que esse pequeno membro é como um navio. Penso em um grande navio de cruzeiro que é habilmente guiado por um pequeno leme, dando a entender claramente que se você conseguir controlar a sua própria língua, poderá conduzir e direcionar coisas verdadeiramente gigantescas e de grande impacto. Este é um princípio fundamental de graça e também de prosperidade, alcançado apenas controlando a sua própria língua, de forma consciente e deliberada. Você pode controlar um navio inteiro, um corpo, pode dominar. Ele também compara com o leme de um navio e também com o freio dos cavalos, dizendo que até o cavalo. Na verdade, há essa coisinha que você segura pela boca, que o direciona para todos os lados. Ele quer dizer que o homem, a pessoa que sabe controlar a língua, pode controlar todo o corpo. E é isso que ele diz no capítulo 3.
O homem que sabe controlar a própria boca, controlará todo o corpo.